Oi, eu sou a Gabi Meto, escritora de fantasia e leitora voraz, e hoje vamos falar sobre dicas de escrita com o tema triângulo amoroso. Esse é o amor de muitos, na verdade o amor de poucos, porque esse foi um trope que caiu muito no clichê, ele ficou rapidamente batido, mas ao mesmo tempo eu ainda tenho um grande carinho por ele, porque talvez seja o trope que estava explodindo nos anos de formação de leitora. Talvez ele pode criar uma história com um conflito bem interessante, desde que você não use aquela fórmula que a gente conhece que ficou extremamente batida. Não sabe do que eu tô falando? É a forma clássica de como fazer um triângulo amoroso, uma que você pode encaixar em vários livros. Temos a protagonista conhece o personagem A, rola uma química, os dois se apaixonam ou não. Aí nesse ponto ele pode se apaixonar, ele pode ficar junto, você pode escolher o destino. E algo acontece, separa os dois e o A sai de cena. B fica sozinha, mas isso dá a chance dela se aproximar do personagem B. Ele que, ó, ele tá presente, ele está o quê? Eu esqueci a palavra, gente. Ele tá ajudando ela com a solidão, resolvendo o problema. E ela gosta dele. Mas não tanto quanto o outro, mas ela gosta dele. Então, quando o personagem volta, ela fica dividida entre os dois. Tem todo aquele drama de, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Mas ela sempre fica com A. Por quê? Esse sentimento é mais forte. E você me pergunta, quantos livros vocês conseguem dizer que foi assim? O clássico é Crepúsculo. Você consegue dizer, olha, se apaixonou pelo Edward vai pro Brasil, ela se aproxima do Jacob, eles voltam, ela fica indecisa. Temos também A Maldição do Tigre, que ela conhece o Rain primeiro, Rain é sequestrado, ela se aproxima do Kishan, gosta muito dela, Rain volta sem memórias, o que dá mais chance ainda por Rain se aproximar. A Kelsey fica noiva do Rain, do Kishan, apaixonada pelo Rain, e fica pelo Rain depois. Olha que maravilha! Esse é a fórmula mais batida do Triângulo Amorosos, mas não significa que é a única forma de fazer. Você pode criar um triângulo amoroso incrível nos dias de hoje, que vai encantar muitas pessoas, que vai dividir muitas pessoas, mas você tem que fugir um pouquinho dessa fórmula. E agora vamos falar sobre como fazer um triângulo amoroso decente. E o primeiro é que a história não deve girar em torno do romance. Nesses dois exemplos que eu citei, que é Crepúsculo e A Maldição do Tigre, A Maldição do Tigre tem mais um conflito do que os outros. Mas se você parar pra pensar, é tudo sobre amor, romance. Oh meu Deus, com quem eu vou ficar? Toda a história de Maldição do Tigre é um plano de fundo. Então, na sua história você tem que colocar mais coisas, mais conflitos. A vida deles não gira em torno do romance. Um bom exemplo é o Eu Nunca, da série da Netflix, tá? Não é um livro dessa vez. Que a gente tem a Dev, que ela tem todo o conflito dela de ser indiana nos Estados Unidos, tem conflito com a mãe, tem conflito com a prima, tem as amigas e ela vai ter conflitos, tem conflito da escola, e no meio de toda essa bagunça, tem dois caras que ela tá gostando. E uma coisa que você precisa fazer também é construir muito bem os seus personagens. A sua única característica não deve ser eu gosto da protagonista ou eu me apaixonei por dois caras. Não. Crie personagens interessantes, com hobbies, com interesses que desfoquem completamente do romance. Eles são indivíduos, eles não estão aqui na sua história apenas para se apaixonar. Eles precisam ter qualquer motivação que não seja essa. No mesmo ponto de criar ainda personagens diferentes, dê personalidades conflitantes, personagens diferentes, coloque defeitos que vão irritar a personagem nos dois. Não assim, eu vou criar um defeito, um esquisito, um defeituoso, um que tem vários defeitos e um perfeito. Não, coloque os dois no mesmo patamar. Olhe para os dois e fale, eu vejo vantagens e desvantagens em ambos, como foi o caso de Eu Nunca. A gente tem o Pets, que é um jogador, e a gente tem o, esqueci o nome, que é um nerd. Então, os dois, eles são completamente diferentes, eles têm vidas diferentes, as vidas deles são exploradas, e muita gente tava torcendo pra eles, porque um queria o mais esportista, o outro queria o mais nerd. Faz sentido. E outra coisa muito importante, faça os sentimentos crescerem lentamente. Mostre a protagonista se apaixonando pelos dois. Diferente do Crepúsculo, vou usar Crepúsculo que todo mundo conhece, que ela bateu o olho no Edward e se apaixonou pelo Edward. Vamos falar a verdade, ela nunca se apaixonou pelo Jacob, né? Ela só tava carente. Essa é a verdade. Então tava muito claro em como ela ia ficar. Um ela gostava e o outro ela era apaixonada. Então, em nenhum momento teve essa dúvida. Aí você fala, ai, o fandom se dividiu? Se dividiu, claro que se dividiu. Por exemplo, eu sempre fui Team Jacob, da mesma forma que eu sempre fui Team Kishan, e eu sempre soube que ela ia ficar com o outro, porque estava na cara. A Kelsey ainda é pior, porque ela fala que
ela ama, ela gosta muito, ela faz uma comparação por amar o Kishan, que é tipo uma coisa contida, que ela está bloqueando todo o seu coração para amar o Kishan, porque o amor do Rain é muito forte. Então, meu Deus, com quem será que ela vai ficar, não é mesmo? Então, é uma situação complicada e agora eu vou pegar um bom exemplo, que é Eu Nunca de novo. Eu Nunca, a gente tem um personagem, o Expertise Pets, que nunca olhou pra ela, e a gente tem outro personagem que odiava ela, irritava ela. Ai, talvez era um crush mal resolvido? Talvez. Mas a gente tem dois personagens que ela tinha zero romance, e ao longo da história, ela vai mostrando lados bons dele. Ela vai desenvolvendo sentimentos ao mesmo tempo. Então, quando eles se declaram praticamente ao mesmo tempo, faz sentido ela estar confusa. Ela se aproximou dos dois. E faz sentido também a gente ter torcida diferente, porque são personagens diferentes. Não dá pra saber com quem ela vai ficar. Porque ela gosta dos dois de uma forma diferente, obviamente, mas ao mesmo tempo não é um sentimento descabido, entendeu o que eu quis dizer? Então, existe esse sentimento e, obviamente, ela não vai amar os dois do mesmo jeito, porém, é um sentimento forte o suficiente para ela ter dúvida. Em intensidade, é igual. E o principal é que o final, ele não precisa ser o famoso tradicional, escolhi ficar com um só. A opção de trisal ainda tá de pé, gente, adoro. E um exemplo é Escapando do Destino, da Regina Bell. E é claro que tá bem óbvio que esse é um trisal, porque capa, tem dois caras, mas é um caminho inteligente que a autora usou. Em nenhum momento houve uma escolha. Mas ao mesmo tempo, teve um drama de, meu Deus, eu tô casada com um, mas eu sinto muita atração pelo outro, o que eu vou fazer? Então tem um drama interessante. Em teoria não é um triângulo amoroso, mas eu quis pegar um trisal de exemplo, mas é interessante você trabalhar com isso. Não necessariamente precisa terminar com um. A gente sempre pode fazer o quê? Os dois, gente. É diferente, é legal. Mas é claro que não existem apenas um tipo de triângulo amoroso. A gente consegue separar eles por 4 tipos. Aí um ponto importante, tá? Eu sempre vou tratar no sentido hétero, mas você pode acrescentar qualquer gênero aos personagens, porque acaba que é um no meu meio. Então sempre vai ser uma menina com 2 caras, exceto alguns casos. Então a gente tem o primeiro, que é a indecisa. Essa é uma personagem que gosta dos dois, porém um se declara, e pelo fato dele se declarar, ela fica com ele. Então, é tipo assim, gosta dos dois, mas é mais fácil ter um pássaro na mão do que 2 voando. Mas acontece que o outro também se declara. E aí vai ficar dividida. Será que ela vai trocar? Será que ela não vai? Tem ali, entra a opção do personagem A, que se declarou primeiro, se afastar para ter chance do 2 se aproximar. Que aí entra Crepúsculo e a Maldição do Tigre. O segundo é Curtição. Aqui a gente tem 2 personagens que gostam dela, 2 personagens que se atraem, que estão se envolvendo, mas a nossa protagonista não quer ficar com ninguém, ela só quer curtição. E aí a gente pode ter ela vai curtir com os outros e os outros 2 vão ficar chupando o dedo, ou ela pode curtir com os 2 separadamente ou ao mesmo tempo. Pode ter pelo menos ela é um caso escondido e o outro ela mostra pra todo mundo. Então você tem várias opções pra fazer vários dramas. E lembrando aqui, eu tô focando só no romance, ignora o cachorro latindo, mas no livro tem que ter outros conflitos além do romance. O 3, gente, esse aí pra mim é o mais interessante e o mais perigoso, que é amigas versus amor. Então nós temos 2 amigas apaixonadas pelo mesmo cara. E aqui, pra mim, o foco nunca deve ser o romance, deve ser a amizade. Então a gente deve trabalhar em como essas amigas vão lidar com esse sentimento, como elas vão escolher. Então você pode trabalhar no medo delas de perder a amizade, ao mesmo tempo que ela tem vontade de se apaixonar por essa pessoa, de se aproximar dela. Então tem esses 2 sentimentos conflitantes que vai causar um conflito interessante na história. Então, tipo assim, eu quero muito essa pessoa pra mim, mas eu não quero perder minha amiga. Mas, gente, qual vai ser a sensação de merda se ela foi escolhida e eu não? Do mesmo jeito se a situação for inversa. Então tem uma carga dramática muito mais interessante. Mas, como eu disse antes, esse é um estilo um pouco perigoso, porque a gente tem que evitar de todas as maneiras virar uma rivalidade feminina. Você pode ter, eu acho que é válido você ter 2 amigas que elas brigam, elas se machucam por conta de um homem, mas elas precisam ter um momento de falar: o que eu tô fazendo? É errado. Um exemplo disso que eu acho que é muito bom é Garota Conhece o Mundo, onde a gente tem 2 melhores amigas que acabam se apaixonando pelo mesmo cara. Então é bem interessante como elas trabalham isso, como em nenhum momento elas são rivais. Então eu achei bem legal como trabalhou isso, como ficou legal a relação delas. E por último a gente tem o 4, que é a competição inesperada, que é uma pessoa vive 2 identidades, online
e uma offline. O protagonista se apaixona pelos dois, sem saber que eles são a mesma pessoa. Então tem aquele drama tipo, ai meu Deus, quem é? Mas ela gosta dele e é a mesma pessoa, e tem aquele momento de maravilhoso que fala, ai meu Deus, eu não preciso escolher. Um exemplo é, gente, eu não lembro o nome do livro, da Marília. No caso do livro da Marília, é um pouco diferente. A gente tem duas pessoas que se odeiam com todas as forças, mas no online eles andam muito bem. Então tem essa coisa tipo, ai, eu odeio esse cara, gosto muito dele, e eles são a mesma pessoa. Eu acho bem interessante, dá pra brincar bastante. Provavelmente deve existir mais. Provavelmente, mas esses são os mais comuns. E eu quero terminar isso com um lembrete muito importante. Depois que a escolha for feita, mostre as consequências. Nada de um final fácil demais. Um exemplo, Crepúsculo. Ah, tadinho do Jacob. Olha, ele tem uma criança. A Amazon do Tigre é pior porque a Kelsey está noiva do Christian. Eles estão no passado. Alguém tem que ficar pra trás. A Kelsey surta, fala, ai meu Deus, o Rain não. O Christian, ele percebe que ele nunca teve a Kelsey e se oferece pra ficar no lugar. Ai, é muito triste. Então a Kelsey, ela pode ser simplesmente feliz sem lidar com as consequências. Então, a partir do momento que o seu personagem fez uma escolha, mostre as consequências. Ai, esse personagem que não foi escolhido ficou triste, se afastou. Mostra as consequências. Como essa personagem ela se sentiu? Ela se arrependeu? Ela talvez vai tentar trocar? E aí, novamente, mostra as consequências. O cara que foi escolhido depois trocado, como ele se sentiu? Vai virar um vilão? Tem essa opção também. Então você sempre tem que mostrar as consequências. Porque essa coisa, ai, escolhi e ficou fácil demais, isso é chato. A gente tem que criar conflitos diferentes. A gente tem que colocar carga dramática nas escolhas. Cada escolha traz uma consequência. E se você ignora a consequência, fica chato. E eu acredito que usando essas dicas a gente pode criar um triângulo amoroso incrível, diferente do que a gente sempre conhece. E um exemplo que é a prova de que a gente ainda gosta de triângulos amorosos é Eu Nunca. Muita gente assistiu Eu Nunca, muita gente se divertiu e em nenhum momento eu vi alguém falando mal do triângulo amoroso. Então é um exemplo de que esse trope, ele ainda funciona, ele ainda conquista nossos corações, só que ele caiu num limbo de clichê que a gente tem que arrancar ele pra fazer funcionar. E eu espero que, se você é escritor que caiu aqui nesse vídeo porque você está escrevendo um triângulo amoroso e não sabe como fazer, espero que esse vídeo tenha ajudado e você escreva um romance incrível e bem longe da fórmula que a gente odeia. Então, se esse é o caso, deixe aqui nos comentários que eu vou adorar saber o que vocês estão fazendo, com as suas ideias. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Se já for inscrito, compartilha com seus amigos. Lembrando que todos os meus livros vão estar aqui na descrição. Infelizmente, não tem nenhum triângulo amoroso ainda. São livros incríveis e estão disponíveis tanto pelo Kindle Unlimited quanto pela compra do e-book. Vai me seguir nas minhas redes sociais, porque eu tô sempre mostrando um pedacinho da minha vida. Eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!